Fala Sniper, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje e nós vamos falar aqui como filtrar os jogos da grade da maneira mais eficiente possível. Então, antes da gente prosseguir, te convido aqui para dar aquele like, tá? Não custa nada e você vai me ajudar aqui bastante, tá? E agora, entrando propriamente aqui na nossa Ravina, onde nós vamos nos debruçar, como que isso aí, primeira coisa que você precisa entender, como que isso vai influenciar de maneira positiva para que você tenha um resultado melhor. Como que eu, filtrando as partidas, eu consigo otimizar o meu tempo e ter melhores resultados. É isso que a gente vai ver aqui agora, tá certo? Vamos lá comigo. Antes de mais nada, para eu poder filtrar, para eu poder selecionar as melhores partidas para que eu possa fazer as minhas entradas, eu preciso definir algumas coisas antes, tá certo? E eu te convido aqui a escrever, pegar um caderno e uma caneta para que você escreva tudo isso que eu vou estar falando, porque existe uma sequência de atividades, uma sequência de tarefas que você precisa desenvolver para que você consiga chegar ao final desse processo de maneira com resultado positivo, tá? Antes de mais nada, você precisa ter uma técnica que você já tem, uma metodologia, uma estratégia que você já tem arraigada, que você já tem validada, ou até mesmo, se você ainda não tem nenhuma dessas, que você está testando, que você está validando, tá certo? Primeiro ponto é esse. Por quê? Porque não adianta eu estar perdido. Você não pode ser um cego em tiroteio. Vamos definir aqui, eu vou dar exemplo para que a gente possa prosseguir e você consiga compreender da melhor maneira possível. Vou dar o exemplo aqui do mercado que eu trabalho, que eu sou especialista com o mercado de cartões, e nesse mercado eu vou dizer aqui dos campeonatos que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão disponíveis e como que eu vou fazer a filtragem desses campeonatos das melhores partidas, tá certo? Definido que eu gosto de trabalhar no mercado de over cartões. Ponto, definido. Tenho minha estratégia aqui, tenho minha metodologia validada. Então, eu sei qual é meu perfil eu sei qual é meu perfil de apostador, eu sei como é que eu faço a minha gestão de banca. Então, e eu tenho a minha metodologia, as minhas estratégias no mercado de cartões para trabalhar. Primeiro ponto, batido, tá certo? Vamos agora focar no mercado de cartões. Focado no mercado de cartões, eu preciso saber quais são os campeonatos que as casas de apostas que eu trabalho, elas disponibilizam para mim. Então não adianta eu querer olhar aqui o campeonato da Croácia, sabendo que nenhuma casa de apostas me entrega esse campeonato no mercado de cartões. Então não me interessa a Croácia. Então eu pesquisando, sabendo, você que tem um mundo à sua disposição no YouTube, eu sei que aqui existem alguns melhores mercados para over cartões, os melhores campeonatos. Então eu filtrei. Eu sei que nesse momento eu tenho ali aproximadamente 18 campeonatos que são disponibilizados para o mercado de cartões. Quero trabalhar apenas com os melhores. Então eu começo lá dos melhores até os piores na matéria de over cartões. Vamos lá, vamos pegar aqui. Tem Espanha, Itália, Portugal, Brasil. Todos esses campeonatos eu já estou selecionando e colocando como campeonatos fixados no meu aplicativo. Seja ele o SofaScore, o FlashScore ou aquele aplicativo que você prefere trabalhar, tá certo? Selecionei os campeonatos que eu vou trabalhar. Sei quais são os campeonatos mais over. E agora eu preciso conhecer aqueles fatores de análise que me levam a selecionar as partidas. No mercado de cartões, posso citar aqui alguns, como por exemplo, a rivalidade entre as equipes, por exemplo, Barcelona e Real Madrid. Eu sei que é um jogo pegado, né? O clássico de Manchester City e United. É um jogo pegado dentro dos padrões da Premier League, claro. Temos outros como Roma e Lazio, que é o clássico de Roma na Itália. É um jogo extremamente pegado. Posso também trazer para a nossa análise o fator de motivação entre as equipes. Então aquelas duas equipes que estão brigando contra o rebaixamento tem uma tendência de over. Então todo esse cenário tem uma partida que, apesar de não nos trazer tantos elementos assim, de fator motivacional ou de rivalidade, possui um árbitro excelente que em todo o seu retrospecto naquela liga, ele nos traz um over 4.5 cartões, por exemplo. Então eu faço a seleção, coloco lá a estrelinha em cada jogo desse, e aí sim eu já pego Itália, Espanha, Portugal, Brasil, vou pegando de cada campeonato e dentre os fatores de análise para over cartões,
eu elenco todos esses jogos e seleciono eles. Então, isso facilita o meu trabalho de maneira assim, exponencial. Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar quando eu vejo uma equipe extremamente favorita jogando em casa contra uma outra equipe. Mesmo que haja até mesmo aí uma rivalidade, eu prefiro já ficar com o meu pé atrás, tá? E não sigo adiante com essa partida. Então, digamos que, analisando todos esses fatores, eu cheguei à conclusão que no Campeonato Espanhol me sobraram 3 partidas para trabalhar naquele final de semana. Faço isso com a Itália, faço isso com todos os campeonatos que eu trabalho, e ao invés de trabalhar ali com 60, 70 partidas no final de semana, eu tenho um total de 15 a 20 jogos apenas para eu analisar. Ou seja, você aqui já deve estar percebendo que eu consegui fazer um filtro gigante. Eu reduzi o meu volume de trabalho porque aquelas outras partidas não me interessam. Mesmo que depois que você for analisar os jogos após o término deles, verifique que, poxa, deu over nesse jogo aqui que eu nem esperava. Não me interessa. Tá? Ele estava fora do seu padrão de entrada, ele estava fora dos seus fatores de análise, da sua metodologia. Então você eliminou de maneira correta, independente do resultado que teve em cada uma dessas partidas, tá certo? Isso você precisa ter em mente, porque tem gente que fica se remoendo. Poxa, mas se eu tivesse isso, eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido contigo. Se aconteceu, coloca aqui nos comentários que isso aí é a coisa mais normal que existe, tá certo? E pra gente prosseguir aqui, se você não deu aquele like, já dá aquele novamente aqui, tá? Aquele like. E a partir do momento que eu filtrei essas partidas, digamos que eu saí de 70 para 20 partidas, aí sim eu vou a fundo em cada uma delas. Vou buscar as informações a respeito daquele jogo, porque dependendo das informações que eu tenho naquela partida, eu posso até, inclusive, eliminar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu selecionei uma partida aqui entre Barcelona e Real Madrid, só que o Real Madrid tá vindo para esse jogo com força máxima, mas o Barcelona tem jogo da Champions League no meio de semana. E já saiu a notícia que o Barcelona vai poupar todos os seus jogadores, vai jogar com time reserva contra o Real Madrid. O árbitro não é um árbitro lá essas coisas todas, então eu tenho que tomar uma decisão. Selecionei a partida de maneira imediata, porque era um clássico. Tava lá, das 70 partidas caíram para 20, e agora analisando outros dados daquele jogo, as informações que eu tenho disponíveis não me fazem ter a confiança necessária para eu fazer aquela entrada da maneira que eu gostaria. E aqui eu vou fazer aquele link com a gestão que eu sempre falo, que é o quê? Não necessariamente eu preciso ficar fora dessa partida por causa dessa informação. Eu simplesmente posso entrar nessa partida com uma stake reduzida. Eu não preciso entrar com a minha stake normal, ou mesmo, como eu poderia ter pensado anteriormente, aumentar a minha stake devido à importância da partida, devido aos fatores de análise que me levavam a uma confiança altíssima. Eu simplesmente reduzo a minha confiança e reduzo a minha stake. Isso é fazer gestão. Isso que eu quero mostrar para você. A gestão é isso. Então eu consegui filtrar os jogos, cheguei num novo cenário, e agora eu vou chegar num terceiro cenário, que eu vou filtrar o filtro, né? Dessas 20 partidas selecionadas, quando eu fui esmiuçar cada partida dessa, eu cheguei à conclusão que eu não vou trabalhar com todas elas, ou, se for trabalhar com cada uma delas, eu vou trabalhar com stakes diferentes. Vou entrar com uma unidade maior na que eu tenho maior confiança, e aquelas que me trouxeram informações relevantes que diminuíram ou aumentaram a minha confiança, eu aumento ou diminuo a minha stake conforme for o caso. Conseguiu pegar que aqui nesse vídeo eu não consegui só te passar apenas o filtro dos jogos, o filtro da grade, eu consegui te passar a gestão sendo feita com exemplos. Conseguiu pegar aqui a ideia? Quando a gente consegue selecionar os campeonatos que a gente trabalha baseado naquela metodologia, na estratégia, nos mercados, no meu perfil de investidor, quando eu consigo trazer esses campeonatos e selecioná-los como um todo, eu tenho vários jogos para analisar, seleciono só aqueles jogos que se encaixam nas minhas análises. Depois daí, eu vou fazer a análise mais profunda, e aí eu chego em menos jogos, ou eu defino o tamanho da stake de entrada em cada uma delas.
Conseguiu pegar aqui a ideia? Se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, deixa seu like, coloca aqui no comentário que você vai ajudar muito, vai me ajudar bastante. YouTube vai entregar para mais pessoas e a gente vai crescer juntos. Então, Sniper, se você não conhece ainda o nosso grupo do 10x, tá aqui nos comentários o link. Pode assinar, tem um canal gratuito aqui que também eu passo diversas análises de partidas, vai te ajudar bastante caso você queira se aprofundar no mercado de cartões. Te convido aí a entrar no grupo gratuito, conhecer nosso trabalho lá no nosso projeto 10x, o link tá todo aqui, tá certo? Um abraço, Sniper, e até breve.